Vamos então iniciar o painel. Temos como keynote o Dr. Filipe Costa, que passa a apresentar. O Dr. Filipe Costa é fundador da Vision for Value e professor da nova SBE, da nova School of Business and Economics. Doutorado em Gestão da nova SBE, tem um MBA, mestrado em Gestão, pelo ISCTE, Instituto Universitário, e uma pós-graduação em Value Measurement for Healthcare na Harvard Business School. Professor assistente adjunto, investigador da nova SBE e gestor de operações em saúde. Liderou e realizou vários projetos nacionais e internacionais na área da gestão em saúde. As áreas nas quais investiga, leciona e implementa prendem-se com o conceito de Value-Based Healthcare, gestão da saúde, teoria das organizações, gestão das operações, financiamento da saúde, análise de custos e melhoria de processos nas organizações. Atualmente é CEO da Vision for Value. Muito boa tarde, Dr. Filipe. Faça favor de começar a sua apresentação. Bem-vindo. Olá, muito boa tarde. Espero que todos me estejam a escutar convenientemente. Penso que sim, penso que sim. Antes de mais, muito boa tarde, bem-vindos a este fantástico cenário que já passarei a explicar o porquê de estarmos aqui debaixo d'água, literalmente a falarmos sobre uma temática tão importante, e passarei a explicar exatamente o que é que constitui estes conceitos de Value-Based Healthcare. E fico muito contente, antes de mais agradecer à SPEM e em nome do Alexandre, do engenheiro Alexandre, a possibilidade de estar a participar nesta conferência, nesta capacidade de trazermos realmente os resultados e falarmos sobre uma temática tão importante e nada melhor porque o título da própria apresentação, o título do próprio congresso é transformar cuidados, gerar valor. Então, o que é isto de gerar valor e o que é isto de estarmos a falar sobre esta componente? E eu costumo dizer que há uns anos eu tinha um sonho, há uns anos muito grandes, tinha um sonho quando comecei a avaliar todas estas componentes de valor em saúde, de Value-Based Healthcare. Eu não gosto muito de falar de fazer uma tradução simultânea sobre isto. Os disclaimers, neste caso, já foram todos apresentados sobre aquilo que eu falo. Mas dizer-vos que, em todo o mundo, já em mais de 8 países do mundo, já implementei mais de 50 condições clínicas em que a esclerose múltipla foi uma delas avaliadas. E dizer-vos que começo esta apresentação para vos falar de uma temática que me faz lembrar um pouco aquilo que acontece naquilo que há muitos anos nós éramos ótimos. Nós éramos ótimos navegadores. Caminhávamos por este mar fora, muitas vezes sem qualquer instrumento de rumo, de medição, de capacidade de irmos por este país fora, e na realidade a questão é exatamente essa. É que só mesmo nós portugueses é que nos colocaríamos numa caravela, colocaríamos pelo mar dentro e não sabíamos verdadeiramente para onde é que íamos ou o que é que iríamos fazer. E por isso eu gosto muito desta expressão que visão sem ação é um sonho, mas na realidade a ação sem visão é um pesadelo. E é aquilo que vamos ver e temos visto ao longo de todos estes tempos é que verdadeiramente temos alguns desafios estruturais. Aquilo que temos visto é que a tripulação sabe navegar, muitas vezes tem experiência, não vê completamente à frente, o nevoeiro é muito intenso e o risco é elevado. E cada decisão importa, cada decisão que tomamos hoje em dia tem uma consequência absolutamente muito, muito pertinente, e é aqui que o doente pode assumir o seu verdadeiro papel, e eu acho que impertrivelmente os doentes têm que assumir um papel completamente diferente daquele que tem sido até agora o papel determinante, e na realidade vamos ver quais são os instrumentos e quais são as capacidades que temos para expressar todo este desenvolvimento. E por isso, a apresentação de hoje, e eu ouço todos os dias uma série de profissionais de saúde a refletirem e dizerem que estão debaixo d'água. Todos os dias nos dizem, vivemos debaixo d'água, vivemos num clima em que não temos tempo, não temos capacidade. Ora, hoje eu decidi, exatamente para transmitirmos esta informação, fazendo esta apresentação debaixo d'água, e na realidade o objetivo
é que como é que vamos verdadeiramente aprender a viver alegremente debaixo d'água, porque tão cedo não vamos emergir para uma capacidade de estarmos à tona, como vamos ver, tão cedo não vamos conseguir respirar de uma forma tão calma e tranquila, e por isso devemos de viver alegremente debaixo d'água. A primeira questão é que normalmente as pessoas querem correr a maratona sem aprender a gatinhar, e por isso é muito importante perceber que passos são importantes serem dados para aprendermos a gatinhar antes de corrermos a maratona. E esta é uma questão fundamental quando estamos a incorporar conceitos de Value-Based Healthcare e quando estamos a caminhar para aquilo que é uma mudança do paradigma daquilo que verdadeiramente representa o nosso produto, que é saúde. Muitas vezes esquecemos desta transação de produto, esquecemos que a mensuração do nosso produto deveria ser uma constante, deveria ser um efeito racional, objetivo, mensurável, e na realidade esquecemos que temos que fazer alguns caminhos que vos vou apresentar, que têm sido desenvolvidos por vários países no mundo e também em Portugal, mas na realidade com a capacidade de nós percebermos então como é que verdadeiramente para corrermos uma maratona temos que aprender a gatinhar. E por isso, Value-Based Healthcare e a maturidade são fatores que entram em fator de comunalidade e o tempo é uma variável importante. O tempo é preciso percebermos que a adoção de comportamentos em que a mensuração em duas componentes, como vamos ver em resultados e custos, obrigam-nos a mudar muito a forma como hoje em dia olhamos para a saúde. E porquê que devemos olhar para a Value-Based Healthcare como um modelo? Porque a questão que eu faço é, como vamos perceber, os modelos atuais estão completamente esgotados. E se Value-Based Healthcare não é o modelo que necessitamos, então o que é que será esse modelo e de que maneira é que verdadeiramente nós então temos que olhar para esse modelo de uma forma diferente. E por isso, a primeira questão é a definição do modelo de Value-Based Healthcare. Value-Based Healthcare implica que a definição de valor é quando produzimos melhores resultados para os nossos doentes ao custo adequado. E reparem que eu não disse ao menor custo, eu disse ao custo adequado para atingir melhores resultados, porque é fundamental sabermos que muitas vezes em sistemas em que temos subfinanciamento, para garantirmos melhores resultados, temos que criar aquilo que nós determinamos um investimento em saúde e por isso temos que, muitas vezes, colocar custos adicionais para atingir esses melhores resultados. Ora, temos aqui a necessidade de avaliação destas duas componentes num fator longitudinal, ou seja, não me interessa única e simplesmente avaliar o efeito desta terapêutica, não me interessa olhar o efeito desta cirurgia, o efeito deste processo de tratamento, interessa-me olhar para toda a cadeia de cuidados e que integração vertical é que verdadeiramente temos para perceber, inclusivamente, por exemplo, como mecanismos preventivos, podem ser vistos como um investimento e não como um custo. E isso é fundamental porque normalmente temos um efeito muito redutor na nossa avaliação, temos uma tendência a criar demasiados silos na saúde e esses silos não são benéficos naquilo que tem sido a evolução. E por isso a pergunta é, para onde vamos? O que podemos fazer juntos e o que é que andamos a fazer? Que desafios é que temos? A saúde apresenta desafios enormes no nosso dia-a-dia, como vamos ver. Mas também não estou aqui só para falar de desafios, também vos vou falar de soluções. E por isso venho a falar-vos de algumas soluções que são pertinentes naquilo que são o caminho de implementação de um modelo que verdadeiramente demonstra consequências e impactos significativos. E por isso, hoje a minha apresentação é focar-nos em aprendermos a respirar debaixo d'água e porque é que existe, eu trago muito esta analogia, porque às vezes a mudança de aprender e a respirar debaixo d'água no início parece difícil, mas depois quando começamos a aprender a ter uma melhor performance, então aprendemos a navegar com outro propósito e verdadeiramente vamos perceber de que forma é que então temos que ter um propósito diferente. Uma das questões é que nós temos sistemas, os sistemas de saúde são sistemas altamente complexos e adaptativos. O que é que nós sabemos? Sabemos que vamos ter um aumento da esperança média de vida, vamos ter um aumento exponencial da prevalência das doenças crónicas, da multimorbilidade, da polimedicação, a transformação de doenças crónicas em doenças agudas, o aumento da complexidade de cuidados,
E isto necessariamente tem uma consequência com uma elevação dos custos, com uma pressão grande sobre toda a cadeia de stakeholders, quer dos prestadores, quer dos fornecedores, quer dos pagadores e dos reguladores, e claro, e fundamental, um aumento normal daquilo que são as expectativas, aquilo que são os verdadeiros outputs e outcomes que serão importantes para os nossos doentes, porque na realidade, como vamos ver, nós temos que mudar a medicina atual, que é altamente focada em volume e muito pouco focada em valor. Eu costumo dizer que o produto de saúde é o único produto economicamente transacionável que nós não medimos rigorosamente nada. Não medimos os seus resultados, não sabemos quanto é que ele custa, sabemos muitas vezes e mal quanto é que pagamos, mas na realidade o custo real daquilo que, por exemplo, é um doente de esclerose múltipla, não sabemos. E isso é um processo muito grave porque nós não conseguimos gerir aquilo que verdadeiramente não estamos a medir. E depois temos os avanços tecnológicos que são significativos, que criam exigências do ponto de vista incremental daquilo que também são as despesas crescentes e por isso temos que olhar para aquilo que são o que é que está a acontecer e depois o processo legal e as mudanças regulatórias, nomeadamente esta adaptabilidade das virtualizações daquilo que são os nossos cuidados, da capacidade de nós termos monitorizações remotas e que, por exemplo, o exemplo de hoje, em que temos, hoje em dia, estamos aqui a criar, temos aqui um leque vasto de uma conferência em meios totalmente virtuais naquilo que estamos a fazer. E por isso, esta conformidade leva-nos a repensar que saúde é que temos. E vamos ter aqui alguns exemplos daquilo que nós estamos a fazer atualmente. Ora, vamos começar a perceber, por exemplo, que eu costumo dizer que temos aqui 4 premissas que temos que refletir. Primeiro, aquilo que eu chamo de volume treadmill. Ou seja, existe quase um conflito ético, por exemplo, num cirurgião. O cirurgião que não opera é aquele que não ganha. E na realidade, quantas vezes ele passa 45 minutos numa consulta a dizer que não deve ser operado e na realidade está a prejudicar o seu modelo de financiamento, porque o seu modelo de financiamento é baseado em volume. Depois é a cadeia de montagem, quase uma cadeia de produção que nós vemos. Muitas vezes dizemos mais consultas, mais cirurgias, mais meios complementares de diagnóstico, como se isso fosse um reflexo de melhor saúde. Eu às vezes costumo dizer que o pior cirurgião é aquele que mais ganha. Na realidade, ganha pela cirurgia e ganha pela complicação. E necessariamente quando nós temos um problema, ou por exemplo um evento adverso por cada terapêutica que nós temos, necessariamente vamos ter mais atos, mas não temos certamente melhores resultados em saúde. Depois temos um incentivo pernicioso nestas questões das complicações. Num modelo de fee for service, na realidade, temos cada vez mais um pagamento por essas próprias complicações, o que não faz sentido absolutamente nenhum, porque nós queremos melhorar os resultados. E por isso, depois é aquilo que nós verdadeiramente não estamos a valorizar e não estamos a integrar de uma forma recorrente, porque na realidade eles são aspectos críticos daquilo que estamos a ver. O primeiro aspecto crítico é o efeito quase que devia ser mandatório, obrigatório, na utilização de Patient Report Outcome Measurements. Normalmente existe uma confusão muito grande sobre o que é que Patient Report Outcome Measurements são, e eu costumo dizer que é importante nós percebermos que os resultados reportados exclusivamente pelo doente são fatores determinantes quando são bem implementados. Nomeadamente, a definição de um Patient Report Outcome implica que estamos a falar de um reporte clínico, de resultados clínicos que são expressos exclusivamente pelos doentes e não pelo aquilo que é um fator indireto daquilo que são a interpretação daquilo que estamos a fazer. E por isso há um conjunto de regras muito importantes. Depois o nosso sistema não valoriza, por exemplo, as reabilitações, as otimizações, as pré-habilitações, a continuidade de cuidados, a capacidade de monitorização do doente numa jornada contínua para vermos se isto verdadeiramente estamos a falar de custos ou de investimentos e os cuidados certos no momento certo. Na realidade é um modelo que nós temos que cada vez mais olharmos para perceber o que é que estamos a fazer. Depois temos o burnout significativo dos nossos profissionais de saúde, a duplicação de informação, a capacidade de nós nem sequer conseguimos perceber que ajustes de risco corretos temos na nossa população, quando verdadeiramente deveríamos ter um índice de significância local para aquilo que é os resultados pela sua estratificação e que variáveis é que criam verdadeiramente esta estratificação.
Depois temos um padrão de inovação que verdadeiramente nos acompanha, que vai ser as novas tecnologias, as novas terapêuticas, são vistas como. E isso é um tema que nos obriga a pensar. Bem, vamos só um pouco a números, porque eu acho que é importante termos noção do que é que está a acontecer. Neste momento, a despesa da saúde pelo mundo é crescente, 10,9% do PIB. Se repararem, o crescimento é abrupto, é muito significativo. 10,9% na Europa, Portugal vai na ordem dos 10,5%, certamente chegará também a 11,1%. A despesa da saúde é muito significativa, já eleva aos 16 mil milhões de euros e por isso não há uma tendência linear, ou seja, mais de standardização ou abaixamento desta despesa, e a verdade é que, por muitas explicações que possam dar, ninguém consegue significativamente ainda explicar de uma forma tangível e significativa este aumento da despesa com essa recorrência. O que é que nós sabemos e o que é que temos avaliado é que, na realidade, temos uma das causas que explicam muito isso, a variância dos comportamentos, a variância dos resultados clínicos, são uma das fontes de grande variabilidade e de grande preocupação, porque temos as melhores guidelines do mundo, temos muitos papéis escritos, mas depois a sua taxa de conformidade ronda qualquer coisa como uma taxa inferior a 50%, e esse custo de variância clínica a nível mundial já eleva qualquer coisa como 19 bilhões por ano, o que quer dizer que temos muito dinheiro que verdadeiramente estamos a gastar ativamente por aquilo que estamos a fazer. Portugal é um país pequeno na sua dimensão, com uma capacidade de ter significativamente, eu posso dizer, porque tem estado em vários países do mundo, dos melhores sistemas de saúde do mundo, em termos da sua conceptualização, temos dos melhores sistemas do mundo do ponto de vista daquilo que foi o percurso, inclusivamente, de passagens desde modelos fee-for-services a modelos de GDH, a modelo de capitação. No entanto, a sua evolução, a sua monitorização e a sua adequabilidade tiveram algumas restrições e alguns efeitos que verdadeiramente nós deveríamos estar a monitorizar, e olhamos para Portugal também como um fator um pouco, neste momento, algo também confuso. Por exemplo, Portugal tem das maiores taxas de consumo de antidepressivos que existe na Europa. Na realidade, fala-se muito também do déficit de médicos, de doentes com médicos nos cuidados de saúde primários. Temos que olhar para isto como verdadeiras oportunidades e capacidades de perceber que temos um sistema de saúde muito bom, mas temos que ainda o catalisar melhor para aquilo que queremos fazer. E uma das questões que nós olhamos é esta variância de resultados clínicos, não é? A variância entre o melhor e o pior, como nós podemos ver em países em que se consegue ter resultados efetivos, é muito significativa. E isso obriga-nos a refletir o que é que estamos a fazer, porque é que estamos a fazer isto, o que é que está a acontecer. E eu gostava de termos aqui de uma forma quase recorrente, observacional, os resultados de Portugal. E vou-vos explicar também como é que os resultados têm que aparecer e como é que os resultados verdadeiramente são significativos, para eles não serem formulados meramente por uma extração de base de dados em Excel, mas terem um critério para o qual a modelação de tudo o que vamos fazer faça sentido. E depois, não andarmos a comparar maçãs com laranjas, porque na realidade, se não temos a capacidade analítica específica, matemática, para conseguir comparar o que é comparável, não devíamos estar a fazer isso, porque na realidade depois estamos a tomar decisões e conclusões que não são erradas. A primeira coisa que nós temos que saber é o que é o nosso produto. O nosso produto verdadeiramente é saúde, mas que nível de especificidade é que nós estamos a medir, o que é que nós estamos a medir no nosso produto. E depois decidir o quê, para quem, como é que escolhemos os recursos, como é que tomamos decisões. E a verdade é que para tomarmos decisões temos que ter informação daquilo que estamos a fazer. Porque senão acabamos um pouco como isto. Olhamos para as terapêuticas como dizer que são um acréscimo de custo, e eu prefiro olhar para elas como verdadeiramente saber se elas são um custo ou são um investimento. Porque senão o reflexo de tudo isto é discutirmos as despesas e discutirmos os números como um bolo, mas na realidade deixarmos de discutir isso. E por isso a questão é que, será que verdadeiramente nós estamos centrados nos nossos doentes? Será que as decisões estão verdadeiramente centradas no doente? Porque depois saem estas notícias em que dizemos que o Orçamento de Estado derrapou 1.377 milhões de euros. Quer dizer,
uma derrapagem demasiado grande, depois toda a gente se concentra muito nos anúncios das taxas, das tarifas, e a primeira coisa que eu costumo dizer, que há muitos anos atrás, houve alguém que me explicou que disse: Filipe, a saúde é muito fácil de entender, a saúde entende-se sabendo exatamente a seu efeito semelhante aos tomates. Na realidade, é a diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é saber que um tomate é uma fruta, sabedoria é nunca colocá-lo uma salada, um tomate na salada de frutas. E o que nós temos andado a criar são muito maus sabores nas nossas saladas de frutas, mas na realidade não sabemos o que é que verdadeiramente está a distinguir isso. E por isso, quando falamos em decisões centradas no doente, temos que perceber verdadeiramente o que é que estamos a falar. Temos que ser tangíveis, temos que ser objetivos, temos que saber verdadeiramente o que é que está a acontecer aos nossos doentes, porque a maior parte das vezes todos conhecemos na atividade clínica a fisiologia, mas será que as pessoas percebem verdadeiramente o que é essa experiência, o que é verdadeiramente aquela dor, o que é verdadeiramente aquela consequência? Porque há muitos especialistas em olhar para uma patologia, mas depois como é que medimos o sucesso, não apenas pelo sucesso terapêutico, mas por aquilo que é a realidade vivida pelos nossos doentes. E na realidade, esse verdadeiramente é o foco daquilo que devíamos estar a fazer, e a produção de valor é exatamente quando nós conseguimos produzir melhores resultados para os nossos doentes ao custo adequado. E aí sim a saúde é vista como um investimento e não vista única e simplesmente como um custo. E na realidade, a esclerose múltipla é um exemplo de uma condição clínica em que a luta diária pela qualidade de vida, pela independência, pela dignidade, são fatores determinantes para a realidade olharmos de maneira que estes fatores são evolutivos, condicionantes, ou referem verdadeiramente se as atitudes que estamos a ter, se são refletidos num valor adicional para aquilo que estamos a produzir, porque os custos, como já vimos na saúde, são elevados e demasiado altos. E depois acabamos um pouco como isto, com fatores de inequidade, com fatores progressivos, em que hoje em dia, se nós não olharmos para uma componente de resultados e de custos, podemos ter um problema. Podemos ter um problema de decisões e um problema que verdadeiramente nós não queremos trazer para aquilo que é a tomada de decisão clínica, e por isso devemos de olhar sempre para a saúde, definitivamente, em que o nosso produto é saúde, mas olharmos de que forma é que ela é um retorno positivo sobre o meu investimento. E por isso, um dos aspectos muito importantes, porque normalmente as pessoas dizem: nós não temos dados, nós não conseguimos aferir. Sim, nós temos dados, temos muitos dados, mas a questão é que nós não conseguimos, de uma forma recorrente, observacionável, em que ninguém toca nos dados primários, transformar os dados em informação, informação em conhecimento, conhecimento em sabedoria. E uma das coisas que eu me tenho preocupado muito é que impacto é que nós estamos a criar verdadeiramente nos nossos resultados, na nossa economia, que resultados é que estamos a retirar e, na realidade, o que é que estamos a ver. E por isso, montar um modelo de Value-Based Healthcare é quase montar um Perpetual Observational Study, ou seja, vamos olhar de uma forma recorrente, permanente, observacional, prospectivo, em que vamos estar a olhar para os resultados, mas não na forma já de que impacto é que eles têm. E os impactos são significativos e, essencialmente, impactos para os nossos doentes, que isso verdadeiramente é o que interessa. E por isso, nós neste momento, em jeito de algum resumo daquilo que tenho falado até agora, nós temos 3 grandes crises a nível mundial. Temos uma crise de valor, temos um retorno decrescente daquilo que são os crescimentos insustentáveis dos custos, uma variação da prática inexplicada, uma crescente desconexão entre a pesquisa e a prática clínica, temos um acesso deficitário a dados padronizados na prática clínica, um desequilíbrio nas despesas entre a investigação e desenvolvimento, e temos agora um problema gravíssimo, que é uma crise de propósito. Temos cada vez mais 1 em cada 5 profissionais de saúde já teve pelo menos um sintoma de burnout, temos uma imensa resistência à mudança e a questão dos interesses adquiridos são algo que devemos refletir. E por isso, eu, em jeito de brincadeira, costumo dizer que o mundo investiu na saúde como um adolescente às vezes numa discoteca. Gasta-se muito, espera-se que a magia aconteça no dia seguinte, acorda-se com dor de cabeça, sem saber para onde é que foi parar o dinheiro, e na realidade o produto mais economicamente apreciado na última década foi aquilo que são os resultados para os nossos doentes, e é isso que nós temos que, de uma forma recorrente, observacional, olharmos. E depois, este conceito de Value-Based Healthcare, ao longo destes anos, eu tenho visto o uso
o uso desta terminologia quase de uma forma recorrente, e por isso eu costumo dizer que é o unicórnio que alimentamos, mas depois nunca vimos. E na realidade, nós não podemos tratar este conceito como uma figura mítica, e na realidade o objetivo do impacto significativo que este conceito traz para a realidade é um impacto muitíssimo grande, com capacidade de tornar tangível e uma imersão daquilo que são os resultados reais e os custos. E por isso, falar de valor em saúde é falarmos de uma transformação, primeiro, uma transformação que vai ser organizacional. E por isso eu costumo dizer que não devemos de olhar para a terminologia de Value-Based Healthcare como o uso dela de uma forma indevida, porque na realidade depois os resultados são completamente diferentes daquilo que queremos. E a pergunta do milhão de euros é, então, mas como é que isto se começa? Como é que se funciona a curto prazo? Quem é que são os stakeholders? Como é que nós vamos implementar? Então eu vou-vos trazer aqui só 9 pilares fundamentais daquilo que são os processos de verdadeiramente implementação. O primeiro são processos de transformação. E o primeiro é um pilar de transformação da cultura organizacional. Tipicamente as organizações não estão habituadas a medir, não estão habituadas a medir de forma recorrente os seus custos, não estão habituadas de forma recorrente a medir os seus custos por condição clínica e não estão certamente de uma forma muito recorrente habituadas a medir resultados clínicos, ou seja, isto de uma forma completamente independente, objetiva e de que forma prospectiva. E por isso, eu costumo dizer que a cultura come a estratégia ao pequeno almoço, e por isso, se nós não tivermos a cultura certa, podemos ter a melhor estratégia do mundo, nunca vamos conseguir chegar verdadeiramente ao propósito daquilo que é a nossa ação. Isto requer mudança. A mudança requer tempo, e por isso vai haver, e é preciso termos noção, que o tempo é algo que é uma variável que nós não podemos nos omiscuir naquilo que é essa relação. E por isso, eu estudei várias organizações em estudos prospectivos e percebemos que a implementação de modelos de Value-Based Healthcare nos traz níveis de alavancagem na organização significativos. Melhor capacidade de confiança, melhor processo de compromisso, melhor capacidade organizacional, menor resistência à mudança e mais sentido de accountability, com maior evidência do que estamos a produzir. E por isso, esta abordagem é uma abordagem de mecanismos compreensivos, de colaboração, desenvolvimento, mas fazem-se projetos a projetos, por linha de condição clínica a linha de condição clínica, e por isso é tão importante desenvolvermos projetos que sejam por linha de condição clínica, que tenham esta capacidade de perspectiva. O segundo pilar é a visão estratégica a nível de excelência operacional. Este encontro entre a estratégia e a operação é fundamental naquilo que vamos a montar, porque a estratégia, como dizia Michael Porter, não é só decidir o que fazer, é também decidir o que não fazer, porque na realidade estamos sempre a acrescentar atos, sempre a acrescentar quantidades, mas depois esquecemos fundamentalmente do que é que não devemos de fazer, porque na realidade às vezes o que não devemos de fazer é aquilo que verdadeiramente também produz valor. E por isso temos várias etapas de projeto, com pilotos de programa, como vamos ver. O terceiro pilar é os estilos de liderança. As lideranças hoje em dia já não devem ser burocráticas, mecanicistas, têm que ser vulneráveis, têm que ser integradoras, com capacidade de potenciar quem está no terreno para maiores tomadas de decisão, e na realidade os estilos de liderança têm que mudar significativamente para que tenhamos sim um apoio top-bottom, mas tenhamos um nível de alavancagem bottom-up. E isto é um propósito significativo naquilo que estamos a fazer. E o exemplo disso é as necessidades de introduções, por exemplo, de projetos que foram incluídos em Portugal, projetos de medição na esclerose múltipla, que foram verdadeiramente significativos na alavancagem daquilo que são a definição dos indicadores, aquilo que são as resistências que vamos ter ao longo do tempo, e foram bastantes, desde inclusivamente, por exemplo, a própria capacidade de tempo a uma ressonância, os constrangimentos de recursos humanos, a capacidade de recolher dados de uma forma efetiva, problemas de gestão e suporte financeiro, o tempo e compliance para conseguirmos monitorizar resultados, as políticas integradoras de estruturas multidisciplinares, mas a verdade é que não precisamos inventar a roda. Na realidade já existem múltiplas publicações que demonstram de que forma estrutural é que nós devemos ter centros centrados verdadeiramente no doente, com uma capacidade integradora multidisciplinar naquilo que possa ser o impacto sobre os resultados.
E este foi um consenso internacional que foi feito, em que nós, Portugal, também em conjunto com o professor Jorge Sequeira e a SPEM, produzimos a nível europeu. Foi um consenso internacional daquilo que devam ser os resultados a medirmos naquilo que devem ser, na condição clínica de doente de esclerose múltipla, e o seguimento de todos estes critérios em múltiplas dimensões, da atividade, dos sintomas, da função, da qualidade de vida, dos níveis de exacerbação, todas estas variáveis que ficaram consensualizadas internacionalmente e que nós, orgulhosamente, fizemos parte deste desenvolvimento. A questão é o que é que se deve medir e como é que se deve medir, porque na realidade esta questão de medirmos qualquer coisa, ou chamarmos, dizemos que estamos a medir qualidade de vida, é demasiado abrangente. Isto não faz sentido absolutamente nenhum. E por isso, como é que medimos sucesso? Não apenas pela quantidade de dados que estamos a produzir, mas na realidade pelos resultados que estamos a produzir para os nossos doentes. A primeira coisa é uma definição correta de indicadores que sejam específicos da condição clínica e que expressem essa variabilidade, expressa com esta consistência. Uma das coisas que eu costumo dizer é que, por favor, não usem modelos de outras instituições para tentar integrar estes modelos em Portugal e achar que eles funcionam só per si. Inclusivamente a própria ponderação que cada um dos indicadores tem diferentes expressões percentuais de variação e que são inclusivamente variantes com a sua localização, como nós estatisticamente já conseguimos ver e demonstrar. E por isso, esta mudança e transformação clínica, desde a sua mudança cultural ao impacto nos resultados e visão global dos indicadores, obriga a que sabemos que one size does not fit all, e por isso temos que adequar todas estas estruturas às realidades portuguesas. Eu costumo dizer que o valor que nós geramos revela os valores em que nos concentramos, e por isso um ovo partido por dentro nasce um belo pintainho, partido por fora sai uma bela gemada, e na realidade os Patient Reported Outcomes são ferramentas potentíssimas que colocam o doente com a sua voz ativa e significativa, e unidades de Value-Based Healthcare que têm processos muito evoluídos, os PROMs já refletem quase 50% da importância para a tomada de decisão clínica, quando bem implementados, que são quase às vezes estratificadores de risco, são quase elementos alavancadores de modelos inclusivamente prospectivos, mas nós não podemos usar ferramentas que não estejam validadas para a nossa população, para aquilo que é a nossa língua, porque senão eles verdadeiramente não têm o mesmo índice de sensibilidade, e por isso é muito importante que estes instrumentos que obrigam a que o doente, seja ele exclusivamente a reportar aquilo que está definido, não possa ter intervenção de ninguém, seja validado para a sua língua, para a sua sensibilidade e a sua especificidade. E depois podemos olhar para esta magia de vermos exatamente o que é que está a acontecer em tempo real, em resultados em mundo real, para termos intervenções adequadas. Intervenções essas que são muito significativas, inclusivamente conseguirmos ver onde é que os doentes por condição clínica verdadeiramente estão e o que é que estão a fazer, sabendo se eles estão mais a consumir cuidados de urgência, se estão mais centrados nos cuidados primários, se estão na sua clínica especializada de esclerose múltipla, e qual é, eu costumo dizer que os indicadores de processo só fazem sentido se tiverem impacto sobre os resultados clínicos, e por isso falarmos de processos assistenciais integrados que não tenham uma conexão sobre o meu resultado de melhoria de função, de atividade social, atividade laboral, atividades de vidas diárias, capacidade funcional, então não faz sentido absolutamente nenhum, porque na realidade modelos teóricos, como já vimos, não funcionam. E depois temos interações entre custo e resultados. Uma breve palavra sobre, normalmente, uma das coisas que as pessoas têm uma tendência muito grande em nos falar, que é a questão dos dados e a questão de olharmos para os dados de uma forma, o que é que está a acontecer, o que é que está a acontecer relativamente aos dados. E por isso dizem, nós não temos dados. Olha, Portugal, devo dizer que é dos 3 países do mundo com melhor qualidade de dados que existe. O que é que nós não temos? É a capacidade de transformar dados em informação. E por isso, nesta era de quase de dados, o que é que está a acontecer? Há muitos anos que, por exemplo, já se usa dictafones na imagiologia. A verdade é que hoje em dia o computador vai ser algo completamente do passado. No ambiente consulta médico-doente,
hoje em dia com as novas tecnologias já se consegue descodificar e transformar em código tudo aquilo que está a ser a inter-relação médico-doente e na realidade, quando digo médico, clínico-doente, na realidade com a transformação disto direto em código, em linguagem estruturada, e isto tem demonstrado inclusive uma maior conexão doente clínico no seu processo, em que os clínicos deixam de gastar 62% do seu tempo, que é este o número que neste momento estão a gastar em tarefas administrativas, para se focarem verdadeiramente nos doentes. Isto é muito importante porque o nível de especificidade clínica para a tomada de decisão aumenta inclusive significativamente. E por isso, este é um estudo que mostra verdadeiramente que Portugal é um dos países com maior maturidade digital e qualidade de dados. E por isso, eu costumo dizer que nós não devíamos estar a trabalhar num resultado a olhar sempre para trás, nós temos que olhar para a frente, mas há regras quando estamos a trabalhar estas estruturas em que ninguém toca nos dados primários. Primeiro, é que os dados têm que ser transparentes, eles têm que demonstrar aquilo que estamos a fazer. Segundo, eles têm que ser reprodutíveis. E por isso esta integração, esta consistência e esta robustez dos dados é algo muito importante naquilo que estamos a fazer e, acima de tudo, tem que ser à prova da adulteração. E por isso, nos modelos de Value-Based Healthcare, nós temos integrado modelos chamados modelos Zero Trust, em que ninguém toca nos dados primários dos doentes. Ninguém verdadeiramente é capaz de saber quem é que é aquele doente. Nós só trabalhamos ativamente em dados secundários, já dados agregados, e por isso esta capacidade de os dados estarem locais, não manipuláveis, tem sido muito significativo. Dados do mundo real, em que verdadeiramente esta estrutura, não vou ser muito específico nisto, porque é uma questão mais técnica, a capacidade da geração desta evidência em mundo real é algo que tem sido significativo para, no momento em que estamos a decidir, temos muito mais este fator mutável, mas os dados não podem sair, inclusive, de dentro das OLS, não podemos ter dados em cloud, porque na realidade não sabemos o que é que estão a ser feitos com estes dados, temos que ter dados que sejam seguros, confiáveis, replicáveis, transparentes naquilo que estamos a fazer, e por isso os prestadores cada vez mais, independentemente de quem sejam os seus processos eletrónicos, vão trabalhar em modelos Zero Trust, com uma infraestrutura local, em que depois vamos agregar tudo que seja estruturas de recolha, quer seja de promos, quer seja de contratos, para, sim, com mecanismos de Advanced Analytics, ajudarmos, inclusivamente, a se tomar melhores decisões. Porque nós queremos produzir melhores resultados para os nossos doentes ao custo adequado. E por isso, esta capacidade integradora de criação de data lakes permite que nós, em dashboard, estejamos a ver em real time quais são os resultados verdadeiramente importantes para os nossos doentes e os custos adequados. Porque eu costumo dizer que nós não conduzimos um carro a olhar para o espelho retrovisor. Nós conduzimos um carro a olhar para a frente. E por isso, esta questão dos estudos observacionais perpétuos, de mundo real, esta capacidade de termos mecanismos preditivos é fundamental na nossa ciência, e por isso a inovação dos dados é algo muito significativo que eu gostaria de referir, e este é um estudo que nós produzimos numa OLS em que se demonstra... Doutor, peço desculpa interrompê-lo, temos que apressar, pois estamos mesmo já no limite do tempo. Ok. Ainda muito temos bem, também muito bem. agora para dar entrada, portanto, quando puder terminar. Muito bem. Obrigada. Muito bem, e eu queria dizer que, fundamentalmente, só para terminar, dizer-lhes que Portugal, inclusivamente, tem uma missão que já foi expressa nos seus governos, em que disse que o ponto 3 devemos transformar o financiamento da saúde com base em modelos de Value-Based Healthcare, e dizer-vos que Portugal já vamos com 25 LS e 27 condições clínicas em que a esclerose múltipla é uma das doenças. E por isso, mais do que pensarmos em criar valor, em criar CRIs, temos é que criar valor. E só para terminar, dizer-vos que, na realidade, os dados são muito importantes, os dados do mundo real, e na realidade temos é que ter indicadores que sejam específicos, e se quisermos ir rápido, vamos sozinhos, se quisermos ir longe, vamos juntos. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Filipe, muito obrigada. Vamos então dar entrada aos oradores convidados para este painel. Temos connosco a doutora Ana Sampaio e o Dr. Paulo Nunes Abreu. A doutora Ana Sampaio é presidente da APDI, é uma gestora apaixonada pela melhoria contínua e pela gestão em saúde baseada em valor. É licenciada em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, desempenha desde 2016 a função de presidente da direção da APDI, a Associação Portuguesa de Doença Inflamatória do Intestino, Colite ulcerosa e Doença de Crohn. É membro da direção da Plataforma Saúde em Diálogo, da Comissão Nacional para a Humanização dos Cuidados de Saúde, do SNS, em representação da Plataforma Saúde em Diálogo, e membro do Conselho Consultivo do Infarmed.
Por seu lado, o Dr. Paulo Nunes de Abreu é presidente da Health Data Forum, é facilitador profissional certificado, autor e especialista em desempenho de colaboração. Fundador do movimento Data First, AI Later, e presidente do Health Data Forum. Trabalha há mais de 25 anos a criar espaços de diálogo para governos, empresas tecnológicas e universidades. Lidera também a Digital Health Portugal e o ecossistema Architecting Collaboration, onde integra facilitação, pensamento sistémico e estratégia digital para apoiar organizações na resolução colaborativa de desafios complexos. Muito bem, vamos então começar pela doutora Ana. Por favor, doutora Ana, pode colocar os seus comentários. Para já tiro-me o doutora, estou aqui na qualidade de associação de doentes, portanto não vamos aqui vir com os galardões, que não é isso que me traz aqui. Pronto, é sempre um prazer ouvir o Filipe Costa e ele tem muita razão nesta questão de cada vez mais centrarmos o que fazemos em saúde no que cria em valor, não é? E o que cria valor para os doentes, porque muitas vezes os enfermeiros, os outros profissionais de saúde, os médicos, inclusive, também acham que sabem o que é valor para o doente e nem sempre é assim, não é? Há realmente questões que para nós, doentes, são demasiado importantes e que às vezes podem até ser um pouco desvalorizadas. Eu, por exemplo, estou-me a lembrar na doença inflamatória do intestino, é desvalorizada a fadiga, ou seja, quando as análises clínicas não indicam a fadiga, quando não há nenhum resultado que implique essa leitura, não é? Desvaloriza-se essa sintomatologia do doente, não é? O doente que acaba de acordar e parece que até dormiu 8 ou 9 horas, mas acorda cansado, não é? Ou então que está a estender, imaginem uma coisa tão simples quanto estender a roupa e só ter o ato de ter os braços no ar os faz sentir extenuados e, portanto, identifica que há alguma coisa que não está bem com ele e às vezes é muito difícil transmitir essa sensação e esse conhecimento e que haja essa valorização por parte do médico. Portanto, aqui realmente cada vez é mais necessário, como o Filipe disse, termos aqui o reporte dos doentes relativamente àquilo que pretendem, a como é que estão a ser percepcionados também os cuidados de saúde que estão a ter e se realmente isso está a ter resultados em si ou se certamente poderá haver outros caminhos alternativos que até possam gerar outros resultados. Portanto, essa avaliação tem que ser tida em conta. O Filipe também já o disse, é um problema muitas vezes na área da saúde porque há muita variabilidade nos cuidados prestados aos doentes, mesmo para a mesma patologia. Muitas vezes não há propriamente um padrão, não é? E, portanto, é difícil fazer esta avaliação, mas temos que realmente cada vez mais entregar também essa responsabilidade aos doentes, portanto, dizer aos doentes que eles próprios reportem o que estão a sentir, e os resultados que estão a ter, seja com as terapêuticas, seja com outros tipos de tratamentos, para que realmente sejam valorizados e interpretados pelo médico como sendo os mais indicados ou havendo outro que poderá, contudo, ser ainda melhor para o doente. Muito obrigada, Ana, muito obrigada. Dr. Paulo, por favor, boa tarde. Sem dúvida, eu concordo. É também, boa tarde a todos. É um gosto estar aqui também a estar neste painel com o Filipe Costa e com a Ana Sampaio, pessoas que muito admiro e muito estimo. Usando aqui a metáfora do nosso orador keynote, dos descobrimentos e do facto de nós, portugueses, com as caravelas, termos atestado em novos caminhos, é preciso não esquecer que nós conseguimos chegar a esses novos mundos porque tínhamos mapas, tínhamos cartografia, como sabemos, em Sagres, foi uma escola importante. O Infante Dom Henrique conseguiu reunir aí um conjunto de conhecimento sem precedentes na altura e que possibilitou o ir e o voltar, não é? E esse elemento dos dados são o nosso mapa, a nossa cartografia para poder identificar como é que essa brutal variabilidade clínica que referiu aqui já o Filipe, que é fonte de um gasto desnecessário, quer dizer, de um desperdício de recursos, nós conseguimos concentrar os nossos esforços na medicina personalizada. Eu gostava de introduzir aqui, neste painel, uma questão que talvez tenha sido abordada já noutros painéis do Congresso. Eu, infelizmente, enquanto aqui na Madeira, com muita pena, não posso estar em Faro hoje, mas falo da genómica.
A genómica, eu penso que será a dimensão de dados em saúde que nos pode possibilitar ir mais ao fundo e começarmos a falar não do tratamento da doença, mas mesmo do tratamento da pessoa, na cura, na aproximação à cura, não é? E isso é o caminho, é o desafio que nos pode trazer através da genómica, encontrarmos padrões com a evidência do mundo real, como bem refere o Filipe, padrões de desempenho de fármacos que tudo e simplesmente podem ter muitos efeitos em determinados tipos genéticos, mas não noutros, e portanto essa diferenciação tem que começar a ocorrer, essa dimensão da ciência tem que ser mais incentivada, e a nossa proposta, aquilo que propomos no nosso movimento Data First AI Later, tem precisamente a ver com a criação no Algarve, do evento que estamos a organizar para 2026, do Algarve Rare Disease Health Innovation Valley. Tentarmos recriar, neste espírito dos descobrimentos de Sagres, um centro de competência e de inovação na investigação das doenças raras no Algarve, uma tarefa que está mesmo aqui ao nosso alcance. Muito obrigada, doutor, muito obrigada. Não vamos atrasar muito aqui este painel, mas gostava só de lançar aqui uma pergunta geral para todos, para vocês os três, quem quiser responder. Não sei se saberão responder, mas de facto isto é uma questão que está muito ao lado do doente. Mas, na vossa opinião, que resultados realmente importam às pessoas com esclerose múltipla e como é que se podem integrar esses resultados nos modelos de valor? Bem, eu acho que tenho mesmo que questionar as pessoas, não é? Porque assim, nem todas as pessoas lhe vão dizer a mesma coisa. Provavelmente pode haver variação, não é? De pessoa para pessoa, mas certamente que tem a ver com desempenhar o papel que qualquer outra pessoa da mesma idade desempenha. Portanto, conseguir ter a sua independência, não é? Ter a sua qualidade de vida, conseguir estar com a sua família, conseguir ir buscar, por exemplo, os filhos à escola, conseguir estar numa reunião ou num convívio com os amigos, conseguir trabalhar, portanto, tudo aquilo que a pessoa valoriza e que às vezes pode ser diferente. Da autonomia, não é? Sim, mas a autonomia, eu pelo menos na esclerose múltipla que eu conheço dos meus amigos, tanto o Paulo como o Alexandre, como outras pessoas, o que vejo realmente a autonomia, eu acho que é algo muito importante para o doente e que não pode ser desvalorizado, mas também, por exemplo, o controle de sintomas, não é? Porque muitas vezes alguns sintomas são realmente perturbadores e podem realmente gerar aqui até um certo alteração do próprio padrão de saúde mental, portanto pode haver aqui questões disso, a capacidade de participação, não é? Como estávamos a ver, social e laboral, e a própria produtividade no trabalho, porque eu também acho que às vezes estes doentes têm uma preocupação excessiva, não sabem quando é que se vão ter que ausentar por agravamento da doença, então muitas vezes querem dar o máximo na altura em que estão presentes, para que depois, noutras alturas, se lhes acontecer alguma coisa, no fundo estar um pouco compensado, não é? Mas penso que é disto que estamos a falar, mas como lhe digo, melhor do que ninguém é cada pessoa responder a essa mesma questão, sem dúvida. Claro que sim. Doutor Filipe e doutor Paulo, não sei se querem acrescentar alguma coisa. Sim, nós temos feito um bastante trabalho naquilo que são as aferições dos indicadores que são verdadeiramente importantes para os doentes por linha de condição clínica. Inclusivamente fizemos um trabalho em que a Ana brilhantemente participou, nomeadamente de percebermos na população portuguesa, em vários tipos de condições clínicas, vimos também as doenças inflamatórias tipo 2 e vimos outras questões, mas há uma coisa que nós percebemos, é que a localidade, por exemplo, em Portugal, e a dispersão geográfica tem condicionantes de variáveis que são explicativas de alguns indicadores e que não estavam a ser medidas. Depois há indicadores que a maior parte dos questionários, mesmo até de promos, não medem, porque eles foram feitos em condições diferentes, em populações diferentes. Eu vou-vos dar um exemplo. Duas variáveis que emergem tipicamente agora nestas áreas, então, que são muito importantes. Uma, a dignidade, que ninguém mede,
na realidade é uma coisa que hoje em dia cada vez mais as pessoas valorizam imenso. E outra coisa é o presenteísmo, que são as pessoas que estão na sua atividade laboral, mas não conseguem desenvolver em 100% o seu processo laboral. E isso leva a uma grande preocupação das pessoas, ou seja, já não é só o absentismo das pessoas, é as pessoas que verdadeiramente estão a trabalhar no trabalho e que não conseguem desempenhar o seu trabalho. E por isso, para validarmos estes indicadores, nós temos que criar um processo que seja, lá, tal como eu disse, específico daquilo que são as condições clínicas e também ajustado às possíveis variações que existem, que refletem esta variância de resultados clínicos e de custos. Normalmente depois as pessoas perguntam, então, mas vamos ter indicadores por cada área do local? Não, nós vamos ter trocos comuns, mas temos variáveis que explicam essa variação. E assim conseguimos interpretar a variação do resultado. Isso é muito importante, porque senão nós não entendemos que medidas de intervenção é que temos que ter para melhorar ou controlar a variância desses resultados. Porque se não fizermos isto, verdadeiramente não estamos a colocar o doente no centro daquilo que é o seu resultado. Nós só somos stakeholders nesta cadeia para produzirmos melhores resultados para os nossos doentes. Nada mais. Esta é a nossa missão de todos. Muito obrigada, muito obrigada. Dr. Paulo, quer fazer algum comentário final ou acrescentar alguma coisa a esta pergunta? Reforçar as duas observações que precederam neste painel. O aspecto da colaboração é fundamental e eu penso que aí sim a SPEM tem tido um papel fundamental, porque estes processos de geração de valor têm essencialmente a ver com a colaboração e reforçar aqui entre pacientes e doentes e no processo clínico de investigação, nessa recolha de dados, como o Filipe repis, e investigar aqui. Portanto, o meu reto é trabalharmos juntos para uma medicina mais personalizada e o fator da genome realmente vir introduzir mais uma camada de dados que nos poderão permitir ser ainda mais eficazes clinicamente naquilo que é o mais possível a aproximação à cura. Muito obrigada aos três. Encerramos assim esta sessão. Muito obrigada pela clareza e profundidade deste debate. Este painel mostrou-nos que gerar valor é mais do que medir resultados, é garantir que esses resultados têm impacto real no dia-a-dia das pessoas e que a transformação exige visão, gestão e participação ativa da comunidade. Obrigada aos três mais uma vez. Boa tarde.